Vou só fazer uma breve introdução para a gente começar, tá? O pessoal já está chegando. Hoje a gente está recebendo o Luiz Fernando Gomes Esteves, um grande amigo meu, uma pessoa muito competente, muito conhecedor da relação entre poderes. O Luiz que estudou no seu mestrado em Direito Público na UERJ a questão do processo legislativo, tem um livro excelente publicado sobre o assunto, que agora, no doutorado da USP, está estudando muito sobre o Supremo, pauta do Supremo. Então, não poderia haver pessoa melhor para conversar com a gente sobre as possíveis repercussões da fala do ex-ministro Moro para o presidente, né? Então, a gente estava conversando, a gente caiu, mas o Luiz começou explicando, né, que em uma república o presidente ele sempre pode ser presidente, né, qualquer agente pode ser responsabilizado. E aí, falando sobre o presidente, o Luiz estava diferenciando dos crimes comuns, dos crimes de responsabilidade, destacando que para o presidente da República a gente tem aí, né, além dessa possibilidade de responsabilização por crimes comuns, que todos nós podemos responder também, a possibilidade de responsabilização pelos chamados crimes de responsabilidade, que estão previstos na Lei 1079, existem outros ligados ao orçamento previstos em outras leis, mas a Lei 1079 traz aí o normativo que mais interessa a nossa discussão de hoje sobre os crimes de responsabilidade. Já fiz esse breve resumo de tudo que você disse até então. Vou passar a palavra para você de novo, Luiz. Tá bem? Então, eu vou retomar já a partir da contextualização. E aí eu acho que é possível pensar na contextualização dos fatos que são imputados ao presidente e do panorama social e político que a gente tem. Antes do pedido de demissão do Moro e das declarações e dos fatos que ele imputou ao presidente, também a partir do que o Moro gerou com as declarações que ele fez na última sexta-feira. E aí eu acho que é importante dizer que já antes da fala do Moro, já existiam tentativas de responsabilização do presidente, tanto por crime de responsabilidade, que poderiam gerar o impeachment, quanto por crime comum. Então, como é bom indicar, qualquer pessoa do povo pode apresentar na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment do presidente da República. Então, você pode ter a orientação de advogado ou não, você pode formular um pedido de impeachment e protocolar na Câmara dos Deputados. E, inicialmente, esse pedido de impeachment ele vai ser avaliado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Então, qualquer um do povo pode apresentar esse pedido de impeachment. E mesmo antes da declaração do Moro, já existiam mais de 20 pedidos de impeachment contra o presidente da República por fatos que ele teria praticado, por possíveis crimes de responsabilidade que ele teria praticado já antes da fala do Moro. Então, para citar alguns pedidos aí famosos, se a gente pode assim dizer, na semana passada mesmo, antes da fala do Moro, o Ciro Gomes e o presidente do PDT apresentaram um pedido de impeachment contra o Bolsonaro, dizendo que ele praticava atos que atentavam contra a separação de poderes. Por exemplo, nós também tivemos pedidos de impeachment motivados pelas falas do presidente Bolsonaro no combate ao coronavírus, falas que teriam relativizado, de alguma forma, o coronavírus. A gente também tem pedidos de impeachment que tentavam responsabilizar o presidente da República por ter compartilhado post de manifestações que pediam o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Então já existiam vários pedidos de impeachment na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, do deputado Rodrigo Maia, esperando que o Rodrigo Maia despachasse esses pedidos de impeachment. Então, nesse sentido, a fala do Moro não é tão nova assim, no sentido de gerar pedidos de impeachment, porque eles já existiam e estavam lá aguardando a deliberação do presidente da Câmara dos Deputados. E uma pergunta, o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara dos Deputados, ele pode decidir o que ele coloca e o que ele não coloca? Fica a cargo dele? Essa é uma pergunta muito importante.
E eu te diria que a gente não tem uma resposta muito clara Uhum. sobre isso. A princípio, tanto o regimento interno da Câmara dos Deputados, quanto aquela lei antiga que eu estava falando antes de cair, a Lei 1079, Uhum. eles indicam, essa legislação indica que cabe ao presidente da Câmara despachar o pedido de impeachment que ele recebe. Uhum. Então, se a gente levar a letra da lei ao extremo, o que a Uhum. gente tem é que caberia ao presidente da Câmara só fazer uma conferência formal, Uhum. se todos os documentos ali estavam presentes, se os Uhum. requisitos estavam preenchidos, os requisitos formais estavam preenchidos, e ele deveria despachar o pedido de impeachment para uma comissão. Então, Uhum. isso é o que diz a letra seca, a letra fria da lei. E, Uhum. inclusive, foi se baseando nisso, em um Uhum. requisito formal, que o Rodrigo Maia é, rejeitou apenas um pedido de impeachment dos 29 que foram formulados contra o Bolsonaro. Uhum. Então, ele rejeitou um pedido de impeachment sob a justificativa de que é, o pedido teria sido feito de forma anônima. E para Entendi. que seja realizado o pedido de impeachment, você precisa se identificar. Quem pede o Uhum. impeachment do presidente tem que se identificar. Aí foi Uhum. apresentado um pedido de forma anônima e Rodrigo Uhum. Maia rejeitou esse pedido já de forma liminar. Então, em tese, ele não teria discricionariedade para definir se ele aceita o processamento de um pedido de impeachment ou não. Só que, Uhum. na prática, o que se vê é que o presidente da Câmara ele tem sim muito poder, ele decide de forma discricionária sobre se ele aceita ou não os pedidos de impeachment. Até sobre esse tema, Uhum. na época, na época do, na época da presidência do Michel Temer, eu escrevi um Uhum. artigo curto de opinião no Jota, portal Uhum. Jota, que se chamava Rodrigo Maia, o senhor do impeachment, que era exatamente discutindo como um parlamentar só, o presidente da Câmara, ele tinha o poder de sozinho impedir Uhum. que os pedidos de impeachment contra o Michel Temer na época eles tivessem processamento. Mas isso é muito discutido. Uhum. Até na época do Michel Temer, depois que a Dilma Rousseff foi retirada do cargo, Uhum. surgiram alguns pedidos de impeachment contra o Michel Temer. Uhum. Nem o Eduardo Cunha, que foi presidente durante um período do governo Michel Temer, e nem o Rodrigo Maia Uhum. processaram esses pedidos, e isso Uhum. gerou uma ação no Supremo Tribunal Federal, uma ação de Uhum. relatoria do ministro Marco Aurélio, na época, Uhum. e o ministro Marco Aurélio determinou que esses pedidos fossem analisados pela presidência da Câmara. Só Uhum. que a presidência da Câmara Uhum. se recusou a analisar os pedidos da mesma forma. Uhum. Eles enrolaram e não cumpriram a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ô Luiz, eu me lembro mais ou menos, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu me lembro, da época que a gente fazia mestrado, que a gente discutia um pouco dos trabalhos que a gente estava fazendo, é, pelo que eu me lembro, você sempre falava isso, né? Como existia muita lacuna nas questões referentes ao poder legislativo, assim. Então, como se tivesse pouca norma para reger as coisas e a gente sempre caía numa zona cinzenta do que tem para fazer, o que não tem que fazer. E aí a gente sempre terminava nas questões interna corporis, assim, tá? Não tem norma para determinar, então deixa que eles resolvem o que se faz e o que não se faz ali dentro. Existe, eu diria que, uma grande delegação, e eu acho que faz sentido que essa delegação exista, para que o próprio Poder Legislativo defina as Uhum. regras que vão reger os trabalhos do Legislativo. Inclusive, nesse caso que eu estava citando, que o Marco Aurélio determinou que um processo de impeachment fosse aberto, uma justificativa que eles adotaram para não processar o pedido de impeachment foi Uhum. exatamente o regimento interno, porque depois que o presidente da Câmara despacha o impeachment, ele vai para uma comissão. Então, Uhum. é necessário formar a comissão com vários Uhum. parlamentares. E aí, Uhum. se eu não estou enganado, já era o Rodrigo Maia na época,
Uhum. ele dizia que, olha, eu posso mandar processar o impeachment, mas a comissão eu não posso mandar que a comissão se forme porque os líderes partidários eles não querem indicar ninguém para fazer parte das comissões. Então, a comissão não Entendi. vai se formar de qualquer forma. Uhum. Então, Não, quero existem dizer, várias lacunas. eles, assim, eles, ok, é interessante que eles tenham capacidade de reger a própria atuação, mas não existe, de fato, uma preocupação desses parlamentares em deixar meio que escrito, pré-determinado para que eles se vinculem depois. Então, nessa ausência, eles podem decidir até politicamente como proceder, né? Eles não se limitam. É, exatamente. Existe uma discricionariedade muito grande, assim, Uhum. em alguma medida eu acho que é intencional e eu iria até eu iria até além para dizer que até mesmo esse poder que é dado ao Rodrigo Maia ou ao o presidente da Câmara, ele é Uhum. fruto de uma negociação, porque o presidente da Câmara é eleito pelos seus pares. Então, eu acho que, em alguma medida, faz sentido que se dê esse poder para o presidente da Câmara. Então, se a gente pensar que o presidente. Eu acho que a gente não deve olhar para a Câmara no sentido de: olha, o Rodrigo Maia não quer o processamento do impeachment do Temer na época. O Rodrigo Maia não quer o processamento do impeachment do Bolsonaro. Eu acho que a questão é mais ampla. Pode ser Uhum. que nessa posição o Rodrigo Maia ele não está atuando apenas no interesse dele. O presidente da Câmara, na verdade, ele está atuando no interesse de toda a instituição. Então, se ele não processa o pedido, na verdade, a gente pode interpretar não como um não processamento do pedido pelo presidente da Câmara, mas talvez como não processamento do pedido por toda a instituição, por toda a Câmara de Deputados, que delega esses poderes ao Uhum. presidente, ao presidente da Casa Legislativa. Perfeito. E Mas agora, para como onde seguimos? eu estava contextualizando, então eu estava dizendo que Uhum. eu estava dizendo que mesmo antes das declarações do Moro, tínhamos nós já tínhamos pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Mesmo antes das declarações do Moro, também já existiam movimentos na Procuradoria-Geral da República, e aqui lembrando que o Procurador-Geral da República, a princípio, é a única pessoa que pode oferecer denúncias por crime comum contra o presidente da República. Então, para que o presidente da República seja processado por crime comum, a princípio, o PGR deve atuar. E aí é bom lembrar que, mesmo antes das declarações do Moro, já existiam movimentos na Procuradoria-Geral da República que pediam que fossem abertas investigações para apurar supostas práticas de crime do presidente Bolsonaro. Então, eu lembro que foi formulada uma notícia-crime por vários procuradores, por vários subprocuradores, pedindo que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, levasse adiante investigações contra o Bolsonaro. E também eu lembro que líderes deputados de vários partidos também apresentaram notícia-crime para que o Procurador-Geral da República apurasse, levasse a cabo investigações envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Só que alguns desses pedidos eles foram arquivados pelo Procurador-Geral da República, que tinha ali a legitimidade para definir se as investigações deveriam prosseguir ou não. Então, também já existiam alguns movimentos para tentar responsabilizar o presidente da República pela prática de crime comum. E até um pouco antes da demissão, do pedido de demissão do então ministro Sérgio Moro, houve um pedido de abertura de inquérito por parte do Procurador-Geral da República para investigar a organização de uma manifestação que havia ocorrido no domingo anterior, uma manifestação que tinha como pauta uma, uma defesa, vamos dizer assim, uma defesa do retorno à ditadura. Então,
e algumas pessoas especulavam que essas investigações também poderiam levar a pessoas que têm algum vínculo com o presidente da República. Então, já existiam investigações mesmo antes da declaração do Moro, quando ele fez o pedido de demissão. Entendi. Então, isso é importante para contextualizar o que acontecia antes das declarações do Moro. E o que aconteceu com as declarações do Moro? O Moro pediu demissão, e quando ele fez o pedido de demissão, ele apontou supostos fatos criminosos que poderiam ter sido cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, ele apontou que poderia estar ocorrendo uma intervenção indevida na Polícia Federal, em investigações levadas a cabo pela Polícia Federal, para o favorecimento de pessoas que tinham um vínculo com ele, com o presidente da República. Então, o Moro apontou essas circunstâncias que, a princípio, poderiam configurar a prática de crime comum, mas também poderiam configurar a prática de crime de responsabilidade. Então, são fatos que poderiam gerar tanto uma tentativa de responsabilização do presidente pela prática de crime comum, quanto também uma tentativa de responsabilização do presidente pela prática de crime de responsabilidade. E o discurso do Moro também teve um impacto político muito forte. Por que, apesar da nossa análise aqui ser jurídica, por que é importante ressaltar esse impacto político que foi gerado pelas declarações do Moro? E como a gente estava discutindo aqui há 10 minutos atrás, para que um pedido de impeachment ele tenha um prosseguimento, é necessário que o presidente da Câmara, a princípio, ele despache o processo para a comissão, e aí a gente vai ter discussão do processo de impeachment na Câmara dos Deputados inicialmente. Tudo isso, é claro, depende de uma vontade política, porque se a gente imaginar que a Câmara dos Deputados e a Presidência da República eles têm uma boa relação, seria improvável que um pedido de impeachment tivesse prosseguimento. Então, como as declarações do Moro modificam esse impacto, na verdade, modificam essa dinâmica de governo, pode ser que essas declarações elas sirvam meio que para dar um empurrãozinho para que aqueles pedidos de impeachment que já estavam na mesa do Rodrigo Maia, para que aqueles pedidos de impeachment eles sejam analisados. Então, a partir da declaração do Moro, nós temos ainda dois caminhos diferentes. Nós temos a possibilidade de responsabilização por crime comum e também temos a possibilidade de responsabilização por crime de responsabilidade. E aí, eu acho que é importante a gente separar uma coisa da outra, pensar um pouco quais seriam os caminhos possíveis para a responsabilização e qual seria o procedimento tanto para a responsabilização por crime comum quanto para a responsabilização do presidente por crime de responsabilidade. E aí eu acho que é mais interessante começar pela análise do que seria a responsabilização pela prática de crime comum, que é uma coisa inédita no nosso sistema político. Até hoje a gente não teve um presidente da República que estivesse no cargo e que fosse, enquanto presidente da República, responsabilizado criminalmente por atos praticados durante o mandato. Então, o primeiro caminho que a gente pode avaliar aqui é o que a declaração do Moro pode gerar enquanto responsabilização pela prática de um crime comum por parte do presidente Jair Bolsonaro. E aí, a gente precisa olhar inicialmente para a Constituição. Nós temos
a possibilidade de responsabilização do presidente pela prática de crimes lá no artigo 86 da Constituição. E no mesmo artigo 86, nós temos também expressamente uma possibilidade de não responsabilização do presidente da República. Então, é um paradoxo. Eu comecei minha fala falando de como na República todas as pessoas, todos os agentes públicos, eles podem ser responsabilizados pelos atos que eles praticam, mas no caso do presidente da República, apesar dele poder ser responsabilizado criminalmente pelos atos que ele pratica, a Constituição estabelece que ele só pode ser responsabilizado pelos atos que ele praticou enquanto ele estivesse no cargo e em função do cargo. Se ele praticar algum crime que não tenha ligação com o cargo, a princípio, ele só vai poder ser responsabilizado depois que ele sair da presidência da República. Então, se a gente imaginar um presidente pegando um carro à noite, depois de beber um pouco, separado por dirigir de forma embriagada, ele vai poder ser responsabilizado, sim, só que apenas depois que ele sair da presidência da República, porque, claro, a responsabilização criminal de um presidente geraria um abalo enorme no sistema político, e eu acho que é isso que a Constituição tenta evitar quando prevê que a responsabilização pela prática de crimes que não tem nada a ver com o mandato só vai poder acontecer quando o presidente sair do cargo. Mas então, a gente tem que olhar inicialmente para a Constituição, lá para o artigo 86, que prevê essa responsabilização criminal. E no caso da responsabilização criminal, o que a gente tem é um sistema em que participam do processo e do julgamento dois órgãos diferentes. Nós temos o processo acontecendo tanto no Supremo Tribunal Federal quanto na Câmara de Deputados. Então, como que funcionaria a responsabilização do presidente pela prática de um crime comum? Inicialmente, o Procurador-Geral da República precisa apresentar um pedido de investigações contra o presidente da República, e foi isso que a gente viu na última semana. Então, logo após a declaração do Moro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele pediu a abertura de inquérito para investigar os fatos narrados. Esse pedido de inquérito ele é aberto no Supremo Tribunal Federal, então é um inquérito policial tocado pela Polícia Federal. O pedido ele é realizado pela Procuradoria-Geral da República e a supervisão é realizada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, são vários órgãos diferentes envolvidos só no pedido de investigação. Então, uma vez que o pedido de investigação é realizado, esse pedido é sorteado para um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E, nesse caso específico, foi sorteado para o ministro Celso de Mello. E aí o ministro Celso de Mello, a princípio, ele não tem uma liberdade tão grande, não teria uma liberdade tão grande de negar o prosseguimento dessas investigações. O que o ministro Celso de Mello verifica são mais aspectos formais também. E foi isso que ele fez na decisão que ele proferiu ontem, que foi publicada ontem, determinando a abertura de inquérito. Então, o ministro Celso determinou a abertura de inquérito e, a partir daí, vão ser investigados aqueles fatos que foram imputados inicialmente ao presidente da República. Inclusive, o Procurador-Geral da República já pediu que o Sérgio Moro fosse ouvido para que apresentasse prova daquelas declarações, etc., que foram imputados diversos crimes ao presidente da República. E aí as investigações vão prosseguir, e se existirem elementos suficientes para que uma denúncia seja apresentada, aí sim o Procurador-Geral da República vai apresentar uma denúncia no Supremo Tribunal Federal. E aí essa denúncia novamente vai ser direcionada ao ministro Celso de Mello, que é o relator do inquérito, responsável pela supervisão do inquérito. E o ministro Celso de Mello
a partir daí não pode fazer a princípio nada. Ele precisa pegar a denúncia do Procurador-Geral da República, encaminhar ao presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, e o ministro Dias Toffoli simplesmente vai encaminhar essa denúncia para o presidente da Câmara de Deputados. E aí, o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, ele vai precisar enviar essa denúncia para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados, também vai precisar oportunizar a defesa do presidente da República, e depois que a comissão se manifestar, depois que o presidente se defender, o parecer da comissão vai ser votado pelo plenário. E aí, por que é importante que a Câmara se manifeste, mesmo sendo um processo que tenta a responsabilização do presidente por um crime comum? A gente poderia pensar, mas é crime comum, isso deveria ser resolvido unicamente no Poder Judiciário. O que a Câmara tem a ver com isso? Por que a gente coloca a política no meio de uma responsabilização que deveria ser unicamente jurídica? O que a Câmara faz aí, na verdade, é uma análise de conveniência política de processar o presidente. Porque se o presidente for processado, uma consequência é que ele pode ser afastado do cargo. Então, novamente, pode ser um abalo muito grande para o sistema político brasileiro, pode ser um abalo muito grande para o país. Então, a Câmara tem tem a competência para definir se esse processo vai prosseguir ou não. A gente pode imaginar que, em tese, o presidente ele pode cometer alguns crimes assim que não têm um significado muito grande, não sei, e que não justifique que você tire o presidente do cargo porque ele cometeu um crime tão pequeno, mesmo estando no mandato. Então, é esse tipo de análise que a Câmara vai fazer. E aí, se a Câmara autorizar o prosseguimento da denúncia contra o presidente da República, o que ela vai fazer é remeter o processo novamente para o Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal vai praticar o ato que é o recebimento ou não da denúncia. Então, depois da análise política da Câmara, o processo volta para o Supremo Tribunal Federal, e quando o processo retorna para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo não está obrigado a aceitar a denúncia. Ali ele vai fazer uma análise jurídica, uma análise preliminar, se existem realmente indícios da prática de crime, ou se não existem indícios, se a denúncia faz sentido, ou se a denúncia não faz sentido. Se a denúncia não fizer sentido, o Supremo vai rejeitar a denúncia. Se a denúncia fizer sentido, aí sim o processo vai ter início no Supremo Tribunal Federal, e a consequência da aceitação da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal é que o presidente já fica imediatamente afastado do cargo por 180 dias. Então, é nesse momento, no caso de crime comum, que o presidente vai ser afastado das suas funções. Logo depois do Supremo aceitar a denúncia, o que faz sentido, o que se quer evitar é que o presidente ele use os seus poderes para, de alguma forma, interferir no processo que vai estar em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, depois do recebimento da denúncia pelo presidente da República, do recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, vai ser necessária a reunião de todos os ministros. Aí o processo tem início e o presidente da República vai ser afastado das suas funções. E aí, é claro, o processo vai continuar como um processo criminal que funciona nos tribunais. Então, vai ser necessário ouvir testemunha, vai ser necessário oportunizar a defesa, que a defesa participe de todos os atos. Então, nós temos um processo judicial acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E, no final de contas, se o presidente for condenado, aí ele é afastado de forma definitiva do cargo. Então, essa seria a consequência do crime comum. E, claro, além de ser afastado de forma definitiva do cargo,
ele também vai precisar cumprir as penas que são estabelecidas na legislação penal, porque a gente está aqui tratando de um crime comum, mas como é uma consequência da condenação, nós vamos ter a perda da função pública. Então, esse seria o primeiro caminho. E se a gente for tentar posicionar em que pé a gente está agora, a gente está lá no início. Então, a gente está numa fase que ainda é o início das investigações dos fatos que foram imputados ao presidente da República. Até agora, nós não temos nem mesmo a apresentação de uma denúncia pelo Procurador-Geral da República, porque a gente está numa fase muito preliminar das investigações. Lembrando que o fato que gerou o início das investigações foi na sexta-feira da semana passada, poucos dias atrás. Então, é natural que as investigações ainda estejam no início. Então, esse seria o primeiro caminho possível, a responsabilização por crime, pela prática de um crime comum. E o segundo caminho, que por incrível que pareça é o caminho que a gente está mais familiarizado, o que é muito estranho, é a responsabilização político-administrativa do presidente da República. Então, se o presidente praticar um crime de responsabilidade, que também tem previsão na Constituição, lá no artigo 85, só que os tipos dos crimes de responsabilidade estão principalmente na Lei 1079. Então, se o presidente praticar algum daqueles crimes de responsabilidade, qualquer um do povo pode apresentar um pedido de impeachment na Câmara de Deputados. E aí, qual é o caminho? O caminho, inicialmente, a gente vai ter a distribuição desse pedido de impeachment, o encaminhamento desse pedido de impeachment para o presidente da Câmara de Deputados, que, como a gente já discutiu aqui, tem uma certa liberdade na análise desses pedidos. É claro que a gente pode criticar ou não, só que a gente pode apresentar argumentos favoráveis ou não a esse poder do presidente, só que eu acho que com isso a gente se alongaria muito. Mas fato é que o presidente tem uma certa discricionariedade para aceitar ou não esses pedidos. E aí, se o presidente da Câmara dos Deputados decide aceitar o pedido de impeachment, ele precisa designar uma comissão composta por parlamentares, para que esses parlamentares analisem inicialmente o pedido de impeachment. Então, os parlamentares em uma comissão vão estudar o pedido de impeachment. Esses parlamentares vão ser escolhidos pelos líderes partidários de forma proporcional e, ao mesmo tempo, o presidente ele vai ter um tempo para se defender inicialmente daquelas acusações de impeachment. E aí, a comissão vai elaborar um parecer. Esse parecer vai ser remetido para o plenário da Câmara de Deputados. O plenário vai avaliar o parecer e aí o parecer vai ser submetido à votação de todos os parlamentares. E aí, se os parlamentares, pelo quórum de 2/3, então é muita gente, se eu não estou enganado, 2/3 de 513 vai dar uns 340, 342 deputados. Então, 342 deputados precisam aceitar o pedido de impeachment. E se os 342 deputados aceitarem o pedido de impeachment, esse pedido de impeachment vai ser remetido ao Senado. Então, se no caso de crime comum nós temos, inicialmente, uma autorização na Câmara, também por 2/3, que eu esqueci de dizer quando eu estava explicando crime comum, mas também por 2/3. Então, aqui também a gente vai ter uma autorização da Câmara por 2/3 e o processo vai ser remetido, na verdade, ao Senado Federal. Quando o pedido de impeachment chegar no Senado Federal, nós vamos ter também uma análise por uma comissão e vamos ter uma votação, eu diria que uma votação preliminar, porque no Senado a gente tem duas fases diferentes. A fase de aceitar a denúncia e mandar processar e depois a fase de julgamento. Então,
Inicialmente, o Senado ele vai aceitar a denúncia, e aí o quórum é de maioria apenas, não é um quórum tão alto quanto 2/3. E aí, se o Senado aceitar essa denúncia, se o Senado receber essa denúncia pelo quórum de maioria, aí o presidente também fica afastado das funções por 180 dias. E aí, depois de receber essa denúncia, o processo vai continuar no Senado Federal também, com a deliberação em comissão, e depois da deliberação em comissão, com oportunização de defesa. O processo vai ser direcionado para o plenário do Senado Federal, e aí no plenário do Senado Federal, com a presidência do ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai ali averiguar se as questões jurídicas estão sendo cumpridas, e aí no plenário do Senado Federal, nós vamos ter a condenação ou a absolvição do presidente da República, e a condenação também exige o quórum de 2/3 dos senadores. Então, também é um quórum muito alto. É um quórum altíssimo para que a gente consiga responsabilizar o presidente da República pela prática de crime de responsabilidade. Então, são 2/3 na Câmara, depois maioria simples inicialmente no Senado e depois 2/3 no plenário do Senado Federal. Então, para a responsabilização do presidente da República por crime de responsabilidade, nós também temos isso. E quais são umas questões que eu penso que são interessantes em relação, agora que tempo a gente tem, estou vendo aí que a gente está chegando nos últimos 10 minutos da live, quais são alguns pontos que eu acho super interessantes de pensar em um possível processo de impeachment ou também um possível processo por responsabilização de crime comum do presidente Jair Bolsonaro agora. Eu acho que uma primeira questão que é muito interessante é pensar que as duas formas de responsabilização do presidente da República agora exigem a participação da Câmara de Deputados. Então, tanto para crime comum quanto para crime de responsabilidade, nós teríamos obrigatoriamente a participação da Câmara de Deputados. E qual é o problema, qual é a questão que se coloca nesse momento específico? Nós estamos no meio de uma pandemia, e uma das consequências da pandemia é que, de acordo com as recomendações dos órgãos sanitários, a gente precisa evitar aglomeração, inclusive os nossos parlamentares também não são imunes ao vírus, então eles também precisam evitar aglomeração. E para evitar aglomeração, uma das medidas tomadas pela Câmara de Deputados e depois replicada pelo Senado Federal foi instalar um sistema de deliberação remota. Então, um sistema através do qual os parlamentares eles consigam votar as proposições, sem precisar se dirigirem pessoalmente à Câmara de Deputados. Só que existe uma singularidade. Esse processo, esse ato da Câmara de Deputados que regulamentou o sistema de deliberação remota, ele não traz a possibilidade de discussão e de reunião das comissões. Então, de acordo com as regras que nós temos hoje no regimento interno da Câmara, não é possível a deliberação por comissões. E para que ocorra tanto a responsabilização criminal do presidente quanto a responsabilização pela prática de crime de responsabilidade na Câmara, nós, de forma imprescindível, precisamos ter a deliberação das comissões. Então, qual é a singularidade que eu vejo nesse momento? O que eu acho que a gente precisa prestar um pouco de atenção até para mapear o que pode acontecer, quais são os próximos passos para a responsabilização do presidente, se é que isso vai ocorrer. Eu acho que a gente precisa prestar muita atenção em reformas, em propostas de reformas do regimento interno na Câmara de Deputados.
Então, para que eles modifiquem o regimento interno, para que eles modifiquem esse sistema de deliberação remota, eles vão precisar reunir uma maioria simples de deputados que entendam que se deva alterar o regimento interno para que também de forma remota eles consigam se reunir em comissões. E se eles reunirem, se for possível eles reunirem uma maioria para fazer essa alteração, eu acho que só o fato deles reunirem uma maioria já pode ser um indício de que existe uma maioria interessada, seja no pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, seja no processamento por crime comum. Então, eu acho que seria um caso em que a alteração do procedimento já pode dar um indício de qual caminho a Câmara vai seguir. É claro que, apesar de ter instituído esse sistema de deliberação remota, nada impede que os deputados eles resolvam deliberar presencialmente. Isso eles podem fazer agora, eles podem se reunir em comissão presencialmente, apesar dos órgãos sanitários não recomendarem que isso ocorra. Mas isso é possível que aconteça. Então, eu acho que essa seria a primeira particularidade que tem a ver tanto com crime de responsabilidade quanto com crime comum. E a segunda, uma segunda questão interessante, eu acho que tem a ver com o crime comum especificamente, porque a relatoria do inquérito e a relatoria de uma possível denúncia pela prática de crime comum seria do ministro Celso de Mello. A questão é que o ministro Celso de Mello ele vai se aposentar em novembro. Ele completa a idade máxima para ficar no Supremo Tribunal Federal em novembro. E aí, teoricamente, quem assume o processo é o substituto do ministro Celso de Mello. E esse substituto, a princípio, vai ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, existe um cálculo político enorme aqui, que é mais ou menos pensar, olha, o Supremo Tribunal Federal ou corre com esse processo agora para tentar processar até que o ministro Celso de Mello saia, ou pode ser que seja indicado um ministro mais alinhado com a presidência da República e isso faz com que o processo por crime comum ele seja freado, por assim dizer. Então, essa também é uma particularidade que eu acho que vai envolver a discussão também do processamento por crime comum do presidente Jair Bolsonaro. Isso aconteceu mais ou menos na época do Temer, que a gente teve a morte do Teori Zavascki e a indicação do Alexandre de Moraes, e a princípio Alexandre de Moraes que seria o relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, mas na época o próprio presidente Temer ele segurou a nomeação do ministro, segurou a indicação do ministro para fazer parte do Supremo Tribunal Federal, porque ele entendia que antes dele nomear o ministro, o próprio Supremo Tribunal Federal deveria se juntar e deveria deliberar em quem seria o próximo relator. Então, para evitar acusações de que, na época, o Temer estaria intervindo na Lava Jato, ele adotou essa limitação de, olha, eu não vou indicar ninguém para que depois eu não seja acusado de intervir nos processos da Lava Jato. Então, essa é uma particularidade. Eu acho que outra coisa que é importante a gente pensar, é que como a gente tem essas duas formas paralelas de possíveis responsabilização do presidente da República, a gente pode tentar pensar, mas e agora? Qual iria mais rápido? Se a gente quer responsabilizar o presidente, qual seria o melhor caminho? Câmara, pedido de impeachment, ou então Supremo Tribunal Federal e denúncia? E essa eu acho que é uma pergunta, eu acho que a resposta a essa pergunta fica no ar. Assim, eu não tenho e acredito que ninguém tem a resposta para essa pergunta, porque a gente já conhece um pouco, a gente tem uma experiência muito recente de afastamento pela prática de crime de responsabilidade. O que a gente teve na prática é que, no caso da presidente Dilma Rousseff, ela foi denunciada no início de dezembro de um ano e foi afastada no final de agosto do outro ano. Então,
Foi um processo muito longo, foi um processo que eu diria desgastante, que movimentou a sociedade brasileira em um nível que talvez a gente não consiga suportar ao mesmo tempo que a gente lida com uma pandemia, imaginando que os manifestantes favoráveis ao presidente Bolsonaro, eles vão se dirigir à rua e vão protestar, o que não é recomendado pelas autoridades sanitárias. E os contrários também, muito possivelmente, não vão só ficar batendo panela, eles vão à rua também para pedir o afastamento do Bolsonaro. Então, isso não é nada indicado no momento que a gente está. Então, acho que seria um processo traumático e também é um processo que demora muito. A gente sabe que demora muito. Só que eu não sei se o caminho seria tão diferente assim no Supremo Tribunal Federal. Até porque, como eu disse, a gente está numa fase muito preliminar ainda de um processo, de uma possível responsabilização pela prática de crime comum. Então, além de aguardar toda a investigação que deve ocorrer na Polícia Federal sobre a supervisão do Supremo Tribunal Federal, além de aguardar toda essa fase e ter que aguardar uma denúncia pela Procuradoria-Geral da República, nós também teremos um processo que pode ser célere, mas pode ser longo na Câmara de Deputados, porque isso também depende de negociações políticas. E depois da autorização pela Câmara de Deputados, nós também vamos ter um processo criminal no Supremo Tribunal Federal. E é claro, o Supremo Tribunal Federal ele pode julgar o processo de forma mais rápida que o Senado, mas eu não sei se algo indica que isso ocorreria ou mais. Eu não sei se isso seria algo recomendável, porque como é um processo criminal, o processo criminal por si só já exige que você respeite, já exige que você respeite a ampla defesa ou contraditória, e sendo um processo, talvez o processo criminal mais importante da história do país, porque é um processo criminal que levaria a condenação do presidente da República e ele seria retirado do cargo, eu imagino que esse devesse ser um processo criminal que além de respeitar todas as garantias, fosse tomado com todo o cuidado possível. Então, eu não consigo indicar qual seria o caminho mais rápido para a responsabilização do presidente da República. Eu acho que talvez a gente seja submetido a isso na prática, mas fato é que o processamento do presidente da República no Supremo Tribunal Federal seria algo inédito, a gente nunca passou por isso e é muito difícil imaginar o que poderia ocorrer, ainda mais nesse atual contexto em que a gente tem uma polarização muito grande e os ministros do Supremo Tribunal Federal, que em tese deveriam julgar de forma pautada na lei, eles seriam submetidos, claro, a pressões muito grandes. A gente não sabe como politicamente eles lidariam com isso. Então, eu acho que se eu tivesse que falar algo, eu acho que a única certeza que a gente tem é que qualquer uma das alternativas seriam muito traumáticas, é claro, para a democracia brasileira, mas isso é algo que a gente deve medir, mas a gente também não pode esquecer que a alternativa de manutenção do presidente da República no cargo, se a gente acha que ele tem cometido crimes de responsabilidade, também crimes comuns significantes, também a manutenção do presidente também pode representar uma crise institucional muito grande. Então, a gente está numa encruzilhada que eu não teria resposta de como a gente sai dessa encruzilhada, nem como a gente sai rápido dessa encruzilhada, que talvez fosse a melhor resposta possível, mas eu acho que esses são os apontamentos que eu vejo aqui como mais interessantes desse contexto. Tanto o sistema de deliberação virtual da Câmara, que não proporciona a participação das comissões, o que é indispensável tanto para o processamento por crime comum quanto por crime de responsabilidade, quanto a iminente saída do ministro Celso de Mello, que é o relator desse caso, por aposentadoria, quanto essa discussão sobre qual seria o caminho mais rápido
se seria a denúncia por crime comum ou se seria o pedido de impeachment, a responsabilização por crime de responsabilidade. E aí eu estou vendo que a gente já está no avançar da hora, e eu não vou conseguir lidar com as perguntas, infelizmente, porque a hora já está muito avançada, mas eu peço que eu estou super à disposição para discutir esse tema. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês quiserem simplesmente conversar sobre esse tema, eu estou disponível. Vocês podem me procurar aqui no meu Instagram. Agora todo mundo tem acesso ao meu Instagram. Eu posso passar o e-mail, a gente pode trocar materiais e tudo mais. Eu vou ficar super feliz em aprofundar essas discussões, até porque, em relação às últimas questões que eu trouxe, eu também não tenho uma resposta muito clara sobre o que pode acontecer. Mas eu estou vendo que a Isa está sem, o microfone deu defeito, então eu quero agradecer novamente o convite da Isabela, agradecer o convite do New Law, do Instituto, para discutir esse tema super importante e me colocar aqui também à disposição, além da disposição para conversar com todos vocês que aguentaram até aqui pelo Instagram, também me coloco à disposição para discutir, aprofundar esse e outros temas aqui com a Isabela, a partir do que for acontecendo no Brasil nas próximas semanas. Muito obrigado mesmo, Isabela. Tchau, tchau.